Hoje a gente vai falar da BB Seguridade, com o código de negociação BBSE3. Empresa essa que já retornou 293% ao acionista, contra apenas 111% do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, apenas R$ 1.000 investido na companhia teriam se transformado em quase R$ 4.000, pelo simples fato do carrego, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. E mesmo em um período mais curto, um período de 5 anos muito mais realista, a empresa ainda performou muito bem, retornando 106% ao acionista contra apenas 49% do Ibovespa. Uma avaliação do Morgan Stanley, colocando a empresa como desempenho abaixo da média. Primeiro comentário fica aqui para a visão negativa que algumas casas já estão tendo exclusivamente para BB Seguridade. Eu ainda não estou vendo nenhuma casa tecendo comentários para Porto, bem como para Caixa. E eu ainda vou falar da Porto e vou finalizar essa série de 4 seguradoras com a Wiz. A grande realidade, abre aspas, é que o Morgan Stanley analisa que há mais cautela em comparação a meses atrás. Primeira coisa que vocês já deveriam desviar atenção é o fator temporal. Eles enxergam curto prazo, você como investidor individual não deveria jamais enxergar curto prazo. Aqui embaixo, abre aspas, na análise do Morgan Stanley, a concorrência poderá se acirrar com a queda da taxa de juros. Já outro ponto de preocupação é com a clareza sobre o impacto da reforma tributária. Também não é motivo de preocupação, muito menos de rebaixamento, até porque todas as companhias vão ser impactadas com o IVA. O IVA vai impactar tanto a BB Seguridade quanto a Caixa, vai impactar tanto a Caixa quanto a Porto, todo mundo vai ser afetado. Com isso que eles estão citando, não tem cabimento, mas vamos dar sequência aqui. E como funciona o resultado operacional das seguradoras, e isso eu estou falando de todas elas, caso você ainda não saiba. Ele é subdividido em vários grupos, porém ele tem 2 principais grandes grupos, que é o resultado operacional quando a gente fala do core business, né? Aqui estamos falando da Caixa Seguradora, mas um exemplo mais claro para vocês, talvez seja Porto Seguro, PSSA3, que o core business dela é seguro auto, é seguro para carros. Em contrapartida, ela tem algo na casa de 30%, lembrando de cabeça, que corresponde a resultado financeiro. Então aqui para vocês, abre aspas, a rentabilidade das seguradoras pode ser dividida em 2 componentes, resultado técnico, ou seja, o lucro obtido exclusivamente na operação de venda de seguros, e o resultado financeiro, isso é, a renda líquida derivada das aplicações do mercado financeiro dos ativos garantidores de reserva técnicas. Assim, quando caem as taxas de juros, como acontecido de 2003 para cá, veja, isso é um estudo bem antigo, trazendo fatos através da história para vocês. Existem diversas possibilidades. E por que seguradoras são uma máquina de fazer dinheiro, como Warren Buffett sempre diz? Elas não demandam injeção de capital para a continuação da sua operação, eles têm um fluxo inverso. Existe a operação, porém antes disso, em adianto, você como segurado, você paga a seguradora. E o que ela faz? Ela aplica esse dinheiro majoritariamente em aplicações seguras através da renda fixa. Ela não pode ter um grande percentual, por exemplo, de renda variável ou ativos muito arriscados, uma vez que se de repente houver uma catástrofe, uma demanda muito grande de segurados acionar a seguradora, ela não vai ter dinheiro nem capacidade líquida para estar honrando com os seguros. Então eles utilizam sim muito a renda fixa essa ligada ao CDI e a Selic. Entenderam como é o funcionamento básico das seguradoras? Aqui para vocês a série histórica desde 2015, só para vocês entenderem, porque a maioria das matérias que vão vir a seguir, elas tratam da queda de quase 15% da Selic até 2020 para 2%. Esse patamar aqui foi de 2%. O que aconteceu nesse tempo? O mundo precisou de liquidez. Quando a gente fala de liquidez financeira, a gente fala de baixas taxas, injeção de capital e emissão de moeda. Os bancos centrais ao redor do mundo printando dinheiro sem parar. Logo na esteira nós temos inflação. Para conter a inflação, subida de juros. E assim os ciclos se repetem. Matérias para exemplificar isso para vocês. A primeira demonstração foi de 2003. Agora a gente está falando de 2020. Redução da Selic aumenta os desafios das seguradoras em 2020. E qual é essa redução da Selic? Nós estamos falando desse momento aqui de 2020 em que ela foi para casa dos 2%. Já mostrei para vocês. E aí, como eu disse, algumas raras pessoas mais atentas ao resultado operacional das seguradoras
e do mercado financeiro pontuaram isso, porque a grande maioria simplesmente ainda estava no oba-oba, surfando as ondas altistas da renda fixa e, consequentemente, dos lucros das seguradoras, mas poucos se atentam que seguradoras também têm seus ciclos. Citamos uma de baixa, agora vamos falar de uma de alta. Aqui em cima, abre aspas, duas ações para ficar de olho com a Selic agora em alta. E se estamos falando de 2023, e quais são as duas ações que eles recomendaram com a Selic a quase 14% até a última reunião do Copom? Não seria novidade, BB Seguridade, Porto Seguro. Por quê? Porque algumas pessoas entendem o funcionamento delas a fundo e sabem que em períodos de Selic alta é o momento onde as seguradoras irão colher bons frutos. Mais uma agora de 22, Porto Seguro vai subir de carona com a Selic em 2022, diz a Genial. E agora essa sim, muito interessante, uma viagem no tempo até 2007, abre aspas, a queda dos juros derruba a rentabilidade das seguradoras. Então veja, o que eu estou trazendo para vocês pode ou não ser alguma novidade, só que isso é cíclico, isso é do mercado, aquilo que sempre aconteceu, aquilo que acontece hoje e aquilo que vai continuar acontecendo nos próximos 50, 100 anos. Tem algo muito interessante que eu quero trazer para vocês, dá uma olhada aqui. Levantamento realizado pelo consultor Luiz Roberto, com dados divulgados pela Superintendência de Seguro Privados, a SUSEP, olha só, a SUSEP lá atrás, há quase 20 anos, aponta que o mercado de seguros deixou de ganhar 1,8 bilhão em 2006, graças à redução da Selic. Só que atentem-se aqui, a Selic em 2005 ela estava a 15,8, em 2006 ela estava a 14,2, ou seja, a gente está falando de uma queda de apenas 1,6%, e as seguradoras como um todo deixaram de faturar quase 2 bilhões. Trazendo isso para o mundo atual, a gente está estimando que a Selic vai sair de 13,75 e vai se findar na casa de 9%. A gente está falando de 4,75% de queda. Imaginem o quanto isso não vai afetar o resultado financeiro das maiores seguradoras do país. É um impacto bilionário. E agora, só para finalizar, esse daqui eu tentei o link, só que eu não consegui, mas eu vou tentar dar crédito porque isso daqui é um estudo de uma escola da FECAP. É um estudo e uma tese defendida por eles de 44 páginas. Eu li, obviamente, as 44 páginas. É um estudo realizado em 2014 e o que ele analisa? Os impactos das variações da Selic no resultado das seguradoras no Brasil. Como eu disse, são 44 páginas, seria algo maçante. Por mais que eu goste de números, eu sei que a maioria das pessoas não gostam, porém eu trouxe dois exemplos fáceis de você entender e ver como isso é histórico, já aconteceu, está acontecendo e irá acontecer diversas vezes. Em vermelho nós temos a taxa Selic desde o ano de 2002, em azul nós temos resultado financeiro. Lembrem-se, isso daqui é resultado financeiro e não resultado operacional total. Eles são divididos e eles juntos correspondem ao lucro líquido que a gente vai falar na próxima imagem. Então, o resultado financeiro, e esse sim tem um forte impacto derivado da Selic. Quando a Selic em vermelho sobe, o resultado aqui em azul sobe. Quando a Selic em azul cai, o resultado em azul cai. Quando a Selic em vermelho sobe, o resultado em azul sobe. Quando a Selic sai de um período altista lá de 2005 e vem numa baixa até o ano de 2010, 5 anos consecutivos, o resultado financeiro das seguradoras caiu por 5 anos consecutivos. Então você está vendo como as seguradoras são impactadas de acordo com a Selic. Por que desse alerta que eu estou trazendo para vocês não ficarem nesse oba-oba enquanto a Selic estava nas máximas? As seguradoras estão faturando muito. A Selic já está em queda há 2 meses, vai continuar caindo. E a pergunta provocativa fica: o que vocês acham que vai acontecer com o resultado financeiro de todas as seguradoras? E o último para finalizar, ali nós tivemos resultado financeiro, aqui nós estamos falando do lucro líquido por ativo. Esse daqui corresponde ao resultado operacional da empresa por completo, resultado financeiro, adjacentes e o core business da venda de seguro. Então veja, a Selic sobe, o lucro líquido como um todo sobe. A Selic cai, o lucro líquido como um todo cai. A Selic sobe, o lucro líquido como um todo sobe. A Selic cai por 5 anos consecutivos, o lucro líquido em azul cai por 5 anos consecutivos. Eu estou trazendo isso para ser um mensageiro apocalíptico? Não. Eu faço isso com os bancos, eu faço isso com o setor financeiro como um todo. Afinal de contas, é a área que eu tenho mais expertise e eu tenho que trazer para vocês partes boas e eu tenho que trazer para vocês alguns alertas. Eu estou vendo muita gente falar sobre as seguradoras, o quão boas elas estão, mas eu tenho a obrigação de trazer para vocês que os próximos anos, com a queda na taxa de Selic, o resultado financeiro vai ser impactado. Sim, isso é impedimento para vocês? Não. A empresa não vai deixar de ser boa
boa por causa disso. A empresa que ela é eficiente com a Selic baixa ou a Selic alta. Agora, o lucro líquido é impactado diretamente por um fator externo, consequentemente, a cotação é impactada, consequentemente, os dividendos que você, acionista, recebe são impactados por um fator externo. Fator esse que agora, com essa aula, vocês já conhecem por completo. Vamos aos números. Monólogo de 2 minutos de Peter Lynch. Primeira foto que o investidor tem que tirar é da DRE da companhia. Então está aqui a DRE da BB Seguridade e ela tem um lucro líquido crescente e recorrente nos últimos 10 anos, sem nunca ter apresentado prejuízo ao acionista. Vamos falar do ROI, Return on Equity, tese essa defendida por Warren Buffett. É um ponto polêmico essa média de 62%. Eu já vi outras pessoas, inclusive tesoureiros de bancos, citarem que esse retorno não é real. E um retorno de 80%, os meus números não batem, mas eu também não vou causar polêmica ou trazer uma análise mais funda, porque isso não vai levar a gente a lugar nenhum, tá? A gente pode estar falando de diferença de métricas, diferença de metodologias, e a grande realidade é que esse retorno de 80% atual, ele para mim está na casa dos 40%, que já é um retorno excelente. O retorno da Caixa Seguridade é 30%. Então esses 80% da BBSE, tomem cuidado. Eu tenho quase certeza que eles estão utilizando métricas ou metodologias que atendam sim padrões contábeis, só que isso não é real. 80% de retorno, a não ser que a Brasil Seguridade agora esteja vendendo cursos online. Aí sim, cursos online tem uma margem na casa de 90%, mas isso é matéria para outro vídeo. Dividend Yield, tese essa defendida por Benjamin Graham e Luiz Barsi, ela tem uma média histórica de 6,88, é uma excelente média histórica, estando o yield atual na casa de 11. Muito disso se explica após a subida de juros depois de 2020, da qual eu já citei no vídeo para você anteriormente. Selic alta significa alto retorno financeiro para seguradoras. Preço sobre lucro, tese essa de Robert Shiller, regressão à média. Ela tem uma média de 13 histórico, sendo que ela está sendo negociada a 8,84 vezes o seu lucro atual. Então, desde 2001, ela vem sendo negociada abaixo da sua média histórica. Cálculo de preço teto, tese essa defendida por Luiz Barsi Filho. Eu não vou pegar o último ano fiscal fechado, como eu sempre faço, tem várias maneiras de você fazer isso, até porque o ano de 2023 já ultrapassou por muitos, então eu vou pegar 3,48 já pagos nesse ano, vou dividir por 6%, que é o mínimo aceitável pelo Barsi em forma de remuneração da empresa, nós teremos o resultado de R$ 58. E aí você já enxerga uma grande distorção. Por que ficou distorcido? Uma vez que ela está na casa dos 30 e você teria um preço teto de quase R$ 60, portanto uma margem aí de quase 100%. Por que da distorção? Por causa dos altos dividendos pagos nesse ano. Se eles se manterem, esse preço teto é factível. Caso eles não se mantenham, seja por queda de Selic, seja por resultado financeiro, seja por queda no resultado operacional da empresa, calcular agora o preço justo, tese essa de Benjamin Graham, preço justo que é totalmente diferente de preço teto. Então o investidor pega 22,5, multiplica pelo earnings per share, que é o lucro por ação, 3,59, multiplica novamente pelo business value per share, que é 4,47, chega no resultado astronômico. Nunca se esqueça de elevar a raiz quadrada. Você tem um preço justo de R$19, ou seja, o preço teto está muito acima, porque ele se baseia no yield. O preço justo ele está abaixo, porque ele se baseia no lucro por ação, bem como no valor patrimonial por ação. Chegamos ao gerenciamento de risco, parte essa mais importante para todo investidor. Gerenciamento esse, pessoal, individual e intransferível, isso não é recomendação de nada. Então nós falamos da BB Seguridade no ramo de seguros e ela obtém a nota 4. Por que da nota 4? Eu, bem como a Caixa, que eu postei um vídeo na semana passada, ela obtém excelentes fundamentos, ela obtém uma excelente base de números e por que não de uma nota máxima? No caso da Caixa, que desabonava ela era a gestão, por ela ser estatal e por ela ser um IPO recente. No caso da BBSE, apesar de seus fundamentos serem de uma excelente empresa, a sua gestão ainda é estatal, portanto ela não pode ser assim. Uma nota máxima, ela não pode ter aportes máximos de acordo com as minhas métricas. Lembrando que notas 3 são boas empresas, 4 são ótimas empresas e 5 são excelentes e raras empresas.
E qual é a única maneira de você obter retornos na casa de 300%? É aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês: encontrar excelentes empresas a preços atrativos com uma excelente gestão e nunca mais as venderem. Trancar elas, as 7 chaves, é a única maneira de você, investidor individual, ter sucesso e enriquecer no mercado de capitais. Deixa no comentário se vocês gostam da empresa, se são sócios ou se pretendem ser sócios da companhia. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.